Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa segunda-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Jeremias, capítulo 13, e a partir desse capítulo, o profeta Jeremias, vivendo angustiado pelo seu chamado, não compreendendo por que Deus lhe disse palavras que ele deveria entregar ao seu povo, mesmo quando o povo não queria ouvir, Jeremias começa a receber do Senhor alguns sinais, algumas ilustrações práticas sobre como ele deveria comunicar ao povo de Israel. E algo interessante como lição prática que nós podemos tirar desses textos, como hoje, os próximos capítulos que vamos ler, é como nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Algumas 2-3 semanas atrás eu recebi uma mensagem de um amigo, um rapaz que eu conheço há pouco tempo. Ele estava em um seminário de oração no qual eu e a Rafa estávamos ministrando na nossa igreja cerca de um ano atrás, e ouvi algumas experiências que nós compartilhamos, e ele por mensagem comentou comigo que ele não acreditava naquele tipo de comunicação, como nós podemos comunicar com Deus, ouvir o Espírito Santo falando conosco, mas nas últimas semanas ele disse que por pelo menos 4 vezes, em momentos de leitura bíblica, de meditação, ele acredita que ele teve também percepções, ouvindo o Espírito Santo falando ao coração dele. Ele me perguntou como que eu ouço o Espírito Santo falar comigo. Isso é algo que todos nós queremos descobrir, como nós podemos mais ouvir do Espírito Santo, mas não é tão simples responder. Esse amigo, mesmo que esteja assistindo, não vai compreender porque ele não fala português, e eu respondi a ele, nós precisamos conversar pessoalmente, vou compartilhar mais algumas experiências, mas não é tão simples de falar, Deus fala dessa maneira. Assim também o profeta Jeremias relata experiências com Deus. Ele não fala que Deus falou para ele através de uma visão, ou dessa forma, ou daquela, qual era o tom da voz de Deus. Mas ao lermos esses escritos, nós podemos, com as percepções dos profetas, aprender um pouco mais sobre a maneira como o Espírito Santo se comunica conosco. Isso é algo tão precioso, e é claro que nós vamos receber isso após pagarmos o preço de meditarmos na palavra, de verdadeiramente buscar o Senhor. Então eu e a Rafa te convidamos a cada manhã meditar conosco, vamos orar pelas nossas famílias e ao meditar nas Escrituras, lendo capítulos após capítulos, vamos aprendendo mais sobre como o Espírito Santo se comunica conosco. Sim, vamos orar então, pedindo ao Espírito Santo para falar conosco através dessa leitura, trazendo essa revelação. Enquanto o Thiago estava falando, eu lembrei, existem diversas formas que Deus pode se comunicar e falar conosco. Sim. Uma delas que para mim acontece muito é através do meu pensamento. Eu escuto como se fosse uma voz, mas é uma voz mais audível no meu pensamento. Então, vamos supor, estou conversando com uma pessoa, a pessoa fala algo comigo. Aquilo no meu pensamento vem algo que às vezes essa pessoa vai falar mais tarde comigo, ou vai se comunicar. Então eu vejo muitas vezes Deus fala muito conosco através de sonhos, também comigo, com o Thiago, mostrando às vezes alguma situação, e toda vez que a gente sonha, a gente sempre ora, assim que a gente acaba de acordar, porque é algo que vai acontecer em breve, né? Assim, sempre é algo que Deus vai mostrar, ou vai vir uma situação que nós vamos perceber. Então, se você já tem essa experiência, você talvez já poderia identificar algumas formas, mas se você não tem, saiba que Deus, Ele é esse Deus de relacionamento, Ele quer se comunicar com você, Ele quer falar com você, talvez Ele já está demonstrando através da natureza ou de outras formas, mas ainda você não está perceptível. Então vamos orar. Quando nós oramos aqui pedindo ao Senhor para falar conosco, é para trazer essa percepção da voz dele, da voz do Espírito, da revelação da mensagem que ele tem para nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Pai de amor, um Pai tão cuidadoso, Pai, que cuida de nós e fala conosco, nos dá instruções, nos dá direcionamentos do que nós precisamos na nossa vida. Então eu peço, Pai, através dessa leitura, que dessas revelações que o Senhor deu ao teu servo, o profeta Jeremias, nós pedimos, fale conosco também, revela-te a nós, mostrando, Pai, os caminhos, as respostas talvez que nós estamos esperando, aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, Jeremias capítulo 13, acompanhe conosco essa leitura. Somente esse primeiro versículo já comunica muito quando diz, assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura,
mas não o deixe encostar na água. Eu, por exemplo, não uso cinto. Provavelmente o Espírito Santo não iria falar comigo através de um cinto. Jeremias, nós lemos no primeiro capítulo, morava na região da tribo de Benjamim, chamada Anatote. E ele era de uma família sacerdotal. Seu pai, Ilquias, era sacerdote, o que significa que eles eram descendentes de uma linhagem de sacerdotes. Em Êxodo 28 e também Levítico 16, quando fala sobre as roupas dos sacerdotes, o último elemento que o sacerdote colocava era esse cinto de linho. Então o cinto de linho era algo a que Jeremias não apenas estava acostumado, como era exigido que ele e a sua família usassem. Esse cinto era exposto ao redor da cintura, mostrando que eles eram sacerdotes. Apesar de que não eram apenas sacerdotes que usavam esse cinto de linho, mas eles usavam para mostrar também que eles eram dedicados ao serviço do Senhor. Na cintura mostra que aquele cinto estava pegado a eles e eles tinham direito a esse cinto. Aqui Deus mandou ele comprar um cinto. Então isso comunica bastante sobre o povo de Deus. Israel foi chamado para ser sacerdócio para as nações. Ele foi comprado por um alto preço pelo próprio Senhor. E Deus gostaria, assim como o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6, o cinto da verdade, o cinturão da verdade, que Israel fosse um anunciador das verdades de Deus, da sua justiça, do seu caráter. Então, quando diz, vá comprar um cinto e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água, isso comunica bastante sobre o chamado de Jeremias e sobre a realidade do chamado do povo de Israel. O sacerdote deveria estar sempre limpo ao usar esse cinto, porque o cinto era para conferir dignidade e honra. Esse cinto, o Senhor disse, no caso desse cinto, você não vai deixar tocar água nele. Isso também iria comunicar a maneira como Israel estava trocando a verdade pela mentira e a pureza moral pela idolatria e pela imundície das nações no meio do qual eles estavam envolvidos. Então observe como Deus fala com o profeta através do seu contexto, daquilo que a sua família já conhecia, daquilo que era claro e óbvio para ele, parte do seu dia a dia. No verso 2 diz, comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usado. Vá agora a Parate e esconda-o ali, numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto, imagina essa terra que foi se acumulando, a sujeira sobre esse cinto, e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegassem a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declaram o Senhor. Em seguida, o Senhor fala aí com eles sobre vasilhas de couro, que eles usavam também comumente para armazenar suco de uva e vinho. Verso 12, diga-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro. E se eles disserem a você, será que não sabemos que se deve encher de vinho toda a vasilha de couro, também chamados de odres? Então você lhes dirá, assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando-os uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade,
nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. E o Senhor anuncia através do profeta Jeremias a ida do povo para o cativeiro antes disso acontecer. Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas, se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Então aqui Jeremias está avisando o povo, ele está lembrando o povo da promessa de Deus, que Deus ama e Deus tem planos para eles, mas o povo continua com orgulho, arrogante, não dando ouvidos à voz do profeta. Sim, no momento em que o povo estava em escuridão, distante do Senhor, ainda assim o profeta Jeremias pôde ouvir as palavras de Deus e, compreendendo ou não, gostando ou não, ele as obedecia. Dessa forma o Senhor continuava se comunicando com o profeta Jeremias. Conclui no verso 18 em diante dizendo: diga-se ao rei e à rainha mãe, desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. As cidades do Negueb estão bloqueadas e não há ninguém que nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que foi confiado a você, as ovelhas das quais se orgulhava? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores como as de uma mulher no trabalho de parto? E se você perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também, vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticarem o mal. Espalharei vocês como palha levado pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que determinei para você, declara o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tendo visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Então nós vemos nesse texto o Senhor falando ao profeta Jeremias através de ilustrações que eram práticas ou coisas comuns do seu dia a dia, como a Rafa disse, através de uma percepção na nossa mente, através de uma ilustração. Nós vamos lendo as Escrituras e vamos pedindo ao Espírito Santo que fale conosco, que nos dê percepção da sua voz. E na nossa própria relação com Deus nós vamos aprender. Ninguém vai te falar exatamente como Deus pode se comunicar contigo, mas no relacionamento com Ele e na leitura das Escrituras, pedindo sempre a unção e a instrução do Espírito Santo, é assim que nós temos aprendido a ouvir a voz do Espírito de Deus. E o que o Espírito do Senhor está falando com você agora? Nós gostaríamos de orar com você, então coloque diante do Senhor seus motivos de oração, suas ações de graças. Eu e a Rafa queremos concordar em fé, orando juntamente com você pelas nossas famílias. Sim. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Sim, e tudo Pai. que o Senhor faz é bom. Obrigado pela linda maneira, misteriosa como o Senhor se comunica conosco. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos lembra as palavras de Jesus e nos revela o Pai. Amém, Nós te Pai. agradecemos por esse privilégio e te pedimos que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos meu para Pai. ver as maravilhas da Tua palavra e um coração de entendimento para estarmos sensíveis às Tuas prioridades e às direções do Teu Espírito Santo. Peço, Pai, para essa pessoa que está orando conosco agora, clareza em relação a cada assunto
assunto que a tem preocupado, que o Senhor traga a tua luz, Amém, tirando todo o Senhor. medo e revelando Sim, sabedoria Senhor, que assim para seja, em decisões, nome de escolhas Jesus. que essa pessoa tem a fazer hoje e nesses dias que estão por vir. Oramos pela sua família, pedindo a tua paz no seu lar Amém, e a Pai. bênção do Senhor que enriquece e não traz dores. Mude as realidades, ó Pai. Nós entregamos a nossa família, o nosso futuro, Recebe, tudo que toma o Senhor, em nosso nome nome de sob os teus Jesus. cuidados e te damos graças e oramos com fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia Graças a muito Deus. abençoado, uma semana Assim abençoada aí para vocês nessa Amém. segunda-feira. Que a paz do Senhor, um abraço, Cris, e todos vocês que estão aí online conosco. Que a paz do Senhor seja sobre a Assim sua casa e a seja. sua família. Deus os abençoe. Nós amamos muito vocês. Um abraço.